tem uma criança saudável, uma criança né, que vai ter o seu desenvolvimento previsível. Eu acho que no planeta Terra, esse princípio masculino e esse princípio feminino, eles têm que realmente se equilibrar, e vai ser aí que nós vamos chegar naquele ponto que a gente vai poder pensar só em coisa boa, né? O que eu fico pensando é o seguinte: tem uma pessoa que está nos ajudando aqui, por trás de uma câmera aqui, que é o Danilo, e eu fui fazer uma entrevista com a comunidade dele, lá no Cipó, lá na Serra do Cipó. E a comunidade chama Comunidade do Açude, a casa onde quem manda são as mulheres. E foi interessantíssimo, é um remanescente dos quilombos, né, quando um senhor da terra teve lá uma generosidade extrema e colocou eles bem longe da Casa Grande, mas em todos os casos está lá o terreno deles, e eles vivem hoje ainda a própria cultura e a própria história, né? Então, pelo que o Fábio escreveu e tem colocado aqui, eu tenho entendido muito isso como uma coisa avassaladora, que é esse saber dominante que está aí, que veio como um trator, tentando acabar com tudo, mas com algumas sobrevivências, né? E aí chegando no ponto que acho que você quis me provocar mais, não sei se provocou, que é a questão do partido político. E que aí, eu acho que o partido político hoje, ele está tão decadente quanto essas coisas todas resultantes do pensamento do poder dominante que está aí. Então, por exemplo, por que a mulher tem o comportamento masculino lá? Eu tive que ser, não é masculino não, eu era feminina machista, porque o Patrus resolveu me botar como líder de governo, numa casa absoluta. Quando você era vereadora? Quando eu era vereadora, né? O Patrus era prefeito, eu era vereadora. Numa casa onde, primeiro, mulher era minoria, e nem pelo fato de ser mulher, lutava por coisas, né, fundamentais lá. Câmara Municipal de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, isso. Então, muitas vezes eu falava isso: se eu não subir nessa tribuna aqui agora e não der uma de macho, eu estou perdida, né? Então eu tinha que ter mais ou menos o mesmo jogo. O que eu penso hoje? Eu fico muito preocupada, porque não tem jeito a gente acabar com os partidos políticos, e nem é a minha intenção. Mas eu acho que tem um fosso tão grande entre partidos políticos e sociedade, e entre partidos políticos e pessoas que se dispõem a pensar dessa forma como o Fábio está colocando, que eu acho que está na hora de inventar outra coisa que a ciência política não conseguiu ainda inventar. Talvez o terceiro setor, por que não o terceiro setor mais organizado e tal, mas lá na frente, poder lançar candidato também? Sim. Entendeu? Aí o povo fala assim: não, mas vai ser a mesma coisa porque é o poder que corrompe. Eu não acho que é, não. Eu acho que o partido político foi adquirindo um vício de origem que é muito difícil você combater. E no nosso caso também foi esvaziado pelo regime militar. É isso. Então, mas aí... Só terminando, porque eu já estou falando demais, eu estou na política, acho que desde que nasci, amadureci na política, tomei consciência da política, que foi quando, através do professor Edgar, eu comecei a ter uma militância mais consequente, professor Edgar Godoy da Mata Machado, e hoje eu sou tão política como quando eu estava no PT. Né? Eu acho que eu faço um papel tão fundamental como no partido político. Embora você tenha saído do PT, né? Eu me afastei do PT. Então, eu acho que daqui para frente nós temos que evoluir, não só na organização da sociedade, cultural, ambiental e tal, mas política também, com participação nas casas e nos espaços do poder. Você quer comentar a fala da Caiafa? Não, porque eu acho que a questão... Aliás, fala muito interessante. Mas eu estava até conversando legal com o Itamar antes. Eu acho que a questão toda, aí fugindo um pouco do assunto do livro, mas é que, na realidade, houve a tal da abertura, mas não houve nenhum processo de reinstitucionalização. A abertura política, você fala em regime... lá em 80 e poucos, houve a abertura, né? Acabou o regime militar, mas não houve reinstitucionalização. Nós estamos com as estruturas criadas pelos militares, apenas com alguns remendos, meio rotos, sabe? Mas o pano está podre. Aí eu acho que eu entrevistei um cientista político polonês que dava aula há 10 anos na Universidade de Nova York, Przewalski, em que ele dizia o seguinte: o mundo evoluiu muito na ciência, na tecnologia, na medicina, na educação, mas a democracia representativa continua quase a mesma de 200 anos atrás. Bom, nós estamos terminando o programa e eu queria só fazer esse registro, mas eu queria te perguntar uma última coisa.
A internet enfraquece ou fortalece essa sabedoria popular, ou até pode, num momento ou no outro, exercer um papel e outro? Olha, Luiz Carlos, eu acho que tudo que aumenta o grau de comunicabilidade do ser humano é bom. É bom. Vai ser toda uma questão da capacidade dos interesses se organizarem. Então, se essa questão, se essa bandeira que eu estou levantando, se ela tiver resposta, ela pode até não ter agora, mas em algum momento vai ter. Não tem como a raça humana persistir na trilha que ela está. Num certo sentido, o Orkut pode ser a reunião das comadres batendo papo na porta como nós tínhamos no interior. Só que aí... Então, dos compadres também. Aí nós vamos perder um pouco da dimensão da energia, porque a energia você sente ela, né? Então não deixa de ser meio frio. O melhor mesmo como chama, ao vivo e a cores, né? Mas pode ser uma alternativa. Mas é claro. Isso aí, queria agradecer muito ao Fábio, agradecer Manuel, Caiafa, Itamar, e agradecer especialmente a você, espectador e espectadora que ficaram conosco, esperando que semana que vem sejamos outra vez aqui juntos com um outro programa Inconfidências Mineiras. Até lá.